Você sabe como rebocar a sua bioconstrução gastando pouco e dando um excelente acabamento? Olá, aqui é o Lucas Natan do Ser Cósmico e hoje eu vou mostrar como que eu reboquei a minha casa de pau a pique com terra e sem cimento. E vou passar diversas dicas e vou falar sobre todos os erros que cometi e tudo que eu aprendi na execução desse reboco aqui na nossa casinha de pau a pique, para que você possa ter uma base sólida para quando for aplicar na sua bioconstrução. Vamos lá? Então, pessoal, eu não estou postando muitos vídeos ultimamente, porque, como vocês podem observar, nós já estamos bem adiantados no andamento aqui da nossa obra. Eu resolvi acelerar um pouco o processo para conseguir terminar o quanto antes, para poder vir morar definitivamente aqui. A gente já está meio instalado aqui de forma provisória, mas o foco agora é terminar a parte interna da casa para que a gente possa vir morar definitivamente. Mas mesmo assim, está demorando bastante tempo. E com isso eu não tenho tido tanto tempo de estar aqui postando novos vídeos. E com o reboco então não foi diferente. Eu comecei a fazer os rebocos e peguei um pedreiro para que ele fosse adiantando outras etapas, com uma calçada ali na parte de fora. Eu reboquei mais ou menos metade da casa, assim, sozinho. E daí eu pensei, tá, vai demorar demais isso. Então eu peguei esse mesmo pedreiro, ele me ajudou a fazer reboco, me ajudou a fazer calfino, me ajudou a fazer a instalação dos pisos aqui, dos revestimentos. E isso permitiu que a gente desse aí um grande salto no andamento da nossa casa. E já temos até móveis de bambu, como você pode observar aqui. Mas essas coisas são temas para outros vídeos. Hoje nós vamos falar sobre o reboco. Então, pessoal, o primeiro passo para executar um bom reboco na sua obra é realizar diversos testes. Por quê? Porque nós não trabalhamos com materiais padronizados. Então, os testes eles vão permitir que a gente analise o comportamento dos traços de reboco que a gente fazer na nossa obra. Então não existe nenhuma fórmula mágica, nenhuma receita que pode ser aplicada em todas as bioconstruções. Existem são conceitos, são princípios que podem ser usados para fazer esses testes, para que você consiga chegar num ponto ideal no seu caso e na sua realidade. Então, testar é o primeiro passo, é o passo essencial e fundamental para você estar fazendo um reboco na sua bioconstrução. E mesmo quando falamos em cimento, né, numa obra convencional, existem ainda várias divergências entre os pedreiros e cada um tem o seu jeito de fazer. Então imagine ainda dentro da bioconstrução, que é um campo tão pouco explorado ainda. E quanto aos testes, eu não vou me aprofundar aqui, porque eu já fiz vários vídeos falando especificamente sobre isso. E eu vou deixar o link desses vídeos na descrição desse vídeo, vale a pena estar conferindo. E nessa etapa de testes, eu já cometi alguns erros que acabaram atrasando aqui a obra. E você pode conferir quais foram esses erros e o que eu fiz para consertar nos vídeos que eu vou deixar na descrição do vídeo. E quanto aos materiais que eu utilizei para fazer o meu reboco, foi areia, terra e cal. E qual o traço que eu utilizei? Então foram 10 partes de areia, areia média, 2 partes de cal e 1 parte de terra. E eu estou utilizando a areia média. E no começo eu estava peneirando ela. Porém eu vi que não estava fazendo diferença nenhuma. Era uma ou outra pedrinha que acabava saindo. Então depois de uma etapa da obra que eu comecei a usar sem peneirar, o que economizou um trabalho gigante. Já a terra não tem nada especial, foi a mesma terra que eu utilizei para barrear as paredes. A única diferença é que eu peneirei ela, para usar somente a terra fina e não aqueles torrões, né, que atrapalhariam na execução do reboco.
E o cal que eu utilizei foi o cal virgem. E eu hidratava ele, queimava ele, né, um dia antes, pelo menos, de utilizar. E o cal, ele é um material muito acessível aqui na minha região, diferente de outras regiões, né, de acordo com alguns amigos que eu conversei. E ele também é muito barato. Um saco de 20 quilos, ele custa em torno de 8 a 10 reais. Então, foi bem tranquilo de usar esse material aqui. E vale lembrar que quando você vai mexer com cal ou massa que contém cal, é essencial que você utilize luvas. No começo aqui, no primeiro dia, eu acabei esquecendo de trazer luvas. Acabei fazendo sem elas mesmo. E a mão ficou bem complicada aí durante alguns dias. Ficou descamando, saindo da pele. Então, é importante que você use esse material de proteção, esse equipamento de proteção, para não ter esse tipo de problema. E quanto à execução do reboco, eu não vou me aprofundar aqui porque a forma de executar é a mesma de um reboco convencional. E já existem diversos vídeos aí na internet com profissionais muito mais competentes que eu e que ensinam de uma forma muito melhor do que eu ensinaria, mostrando como rebocar uma parede. E eu vou deixar um link aqui na descrição do último vídeo que eu postei, onde mostra eu executando um reboco do começo até o final. E para deixar a parede com um alinhamento melhor, eu fiz a execução através de mestras, né, e reguando o reboco. Por quê? Eu já vi várias pessoas aí, vários vídeos onde as pessoas apenas desempenam um reboco. E eu conversando com o seu Ademir aqui, ele falou, ó Lucas, não vai ser muito bom fazendo só desempenando, a parede não vai ficar tão reta. E aqui eu queria dar um acabamento bom. Então eu acabei fazendo reguando mesmo. A única parte que eu fiz sem reguar foi atrás do oitão, que eu também gravei um vídeo, que eu vou deixar o link na descrição. Porque é uma parte que não vai ficar aparente, pois tem ainda o forro que eu instalei já aqui na casa. Então, era apenas uma camada de proteção para a parede. E daí eu fiz apenas desempenando e realmente você não consegue acertar. A parede ela fica torta, ainda mais eu que não tenho muita prática. Então, se você quer um acabamento melhor, uma parede mais reta, seria interessante fazer através de mestras. Porém, existem várias formas de se fazer. Eu já vi pessoas executando esse reboco até mesmo com as mãos, para dar um aspecto mais orgânico para a parede, o que é muito interessante e traz uma estética diferente para a bioconstrução. Mas isso acaba não se encaixando muito no meu caso, porque um dos combinados que eu tenho aqui com a Josi é que eu faria uma casa de terra, porém eu daria um bom acabamento. Então nós estamos buscando por um acabamento mais próximo do convencional, devido a esse desejo dela. E no começo, quando eu não tinha muita prática de executar esse reboco, eu fazia todas as mestras um dia antes, né? E deixava secando essa mestra para o outro dia. Porque daí eu não tinha o risco, na hora que eu estivesse reguando, eu não tinha o risco da régua entrar na mestra e acabar entortando a parede. E quem já rebocou alguma coisa na vida sabe que no começo a gente tem muita dificuldade nisso. Porém, um receio que eu tive daí foi se o reboco ele ia se unir bem a essa mestra que já estava seca, né? Se não ia ficar marcado ou se não ia trincar naquela região, algo do tipo. Daí, conversando com o seu Ademir, ele me deu a dica de que, caso isso ocorra, era só eu quebrar a mestra ali, arrancar e bater outra massa por cima. E essa massa mesmo seca, como não tem cimento, ela poderia ser reutilizada. Eu não acabaria perdendo ela, perderia somente o trabalho. E para minha surpresa, não tive nenhum problema quanto a isso. A mestra mesmo seca, ela se uniu muito bem ao restante do reboco, não trincou, não gerou marcas, nem nada do tipo. Então, se você não tem prática, vale muito a pena fazer isso. Deixa a mestra secar e daí no outro dia você consegue reguar com maior tranquilidade. E outra dica é que você molhe muito bem a parede antes de chapar a massa, porque isso acaba melhorando a aderência da massa na parede de pau a pique. Porém, não molhe toda a parede de pau a pique de uma só vez. A parede de pau a pique ela suga muito, ela chupa muita umidade. Então, se você molhar a parede inteira de uma vez e começar a rebocar,
A parte de cima, você começa, por exemplo, a rebocar a parte de baixo, quando você chegar na parte de cima já vai estar seco. Então, é bacana que você molhe pequenas partes, vá chapando a massa e molhe as restantes. E com isso a parede não vai acabar secando. Limpe bem o chão da parte de baixo da parede, porque inevitavelmente cai bastante massa no chão. E com isso, estando um chão limpo, você consegue pegar essa massa e reaproveitá-la. Outra coisa que eu vi que é muito comum são pessoas que fazem um acabamento mais fino através de espuma. Então depois que termina o reboco, ainda pega uma espuma e passa. Aqui no meu caso, isso acabou piorando a situação do reboco. O desempenho acabou dando um acabamento muito melhor. O que acontecia com a espuma, por ela não ser reta igual a desempenadeira, ela acabava formando algumas ondulações que não eram vistas num primeiro momento, eram observadas apenas quando uma luz, por exemplo, do lado da parede era colocada. Então acabava causando algumas ondulações no reboco. E a questão da aparência não dava muita diferença da espuma para a desempenadeira. Então, no meu caso, pelo menos aqui, não sei se foi falta de prática minha também, mas a questão da espuma não deu muito certo. Então eu acredito que essas são as principais dicas que eu poderia estar trazendo aqui hoje. E com isso você já tem uma base aí para estar fazendo esse reboco na sua própria bioconstrução. Porém, existem mais dicas referente a rachaduras no reboco. Como esse é um tema que é um problema que todo mundo acaba encarando, eu resolvi fazer um vídeo somente falando sobre isso. Então, na próxima semana, nós vamos conversar sobre esse assunto. O que será que nós podemos fazer para evitar trincas no nosso reboco? Por esse motivo, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado dos novos vídeos. Curta e compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos, pois isso ajuda muito aqui no desenvolvimento do canal e motiva também a gente a estar trazendo novos conteúdos. Deixe aqui nos comentários a sua dúvida ou alguma dica a mais que você acredite que vai ajudar as pessoas que vão fazer um reboco ecológico na sua bioconstrução. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até breve.